Olá, seja bem-vindo aqui à nossa aula de número 5 do nosso curso Creatina, Bases e Estratégias Aplicadas da Suplementação. Essa nossa aula de hoje, nós veremos a questão da aplicação da suplementação de creatina em uma situação muito específica, aplicação particularmente em relação aos indivíduos que estão envelhecendo, a sarcopenia, a perda de massa muscular, que é um dado relevante na atuação profissional, porque isso irá atingir em grande parte a população nacional. Então, na aula de hoje, nós vamos apresentar esses dados, que já é uma realidade em outros países do restante do mundo, mas no Brasil é uma coisa um pouco mais recente. Lembrando que, se você esqueceu ou perdeu algum conteúdo da aula de número 1, onde nós definimos os conceitos da questão da creatina, como ela é captada, como ela é absorvida, volte lá, assista novamente. Na aula 2, nós discutimos algumas relações que nós temos com os alimentos contendo creatina, qual a estabilidade dessa creatina nesses alimentos. Se você esqueceu, assista lá novamente. Na aula 3, nós falamos da estabilidade dessa creatina, quando ela é digerida, quando ela é absorvida, como ela acontece no nosso organismo. Então, se você perdeu ou esqueceu, volte lá na aula 3. E na última aula, na aula 4, nós falamos das questões das doses de carregamento, quanto é necessário, se você precisa se prender àquele modelo tradicional de carregamento de 20 gramas de creatina por 5 dias, perfazendo 100 gramas, ou se você pode usar uma estratégia mais atual, tão eficiente quanto, que diminui a quantidade de creatina a partir do terceiro dia e você consegue o mesmo resultado. E aí você consegue fazer com que você, ou seu atleta, ou seu cliente tenha o melhor resultado com doses mais efetivas e menores de creatina. Então, se você perdeu algum desses pontos, volte lá, assista na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, que você consegue definir exatamente esses conceitos, ter essa clareza, ter essa lucidez, para que você, ao definir a aplicação desse suplemento como uma estratégia para o ganho de massa muscular, você consiga ter o melhor resultado possível, conhecendo toda a dinâmica. Lembrando que o que faz a diferença para um profissional capacitado é exatamente esse conhecimento a fundo dos suplementos que ele aplica e do que você vai entregar para o seu cliente. Esse dado é o dado mais relevante. Inclusive, eu comento isso na minha mentoria Raciocínio Clínico da Suplementação Nutricional, que o profissional capacitado ele precisa ter esse conhecimento muito profundo, muito dinâmico, para que ele ganhe autonomia, independência e uma capacidade de raciocínio da melhor dinâmica e da melhor estratégia a ser aplicado com o seu cliente. Então, esse dado é um dado fundamental. Se você esqueceu ou perdeu alguma dessas informações que eu acabei de falar, volte lá na aula 1, na aula 2, aula 3, aula 4, que já está aqui disponível para você, que você consiga, ao longo dessas aulas, definir esses conceitos e ter um resultado muito eficaz, muito eficiente para o seu paciente, seu cliente ou até mesmo para você. Quando nós falamos, então, da questão da creatina, e agora olhando mais a aplicação dela em relação ao indivíduo que tem mais idade, alguns pontos são relevantes. Na questão da alimentação, o idoso ele tem como característica uma diminuição do consumo de carne no seu consumo habitual por algumas variáveis. A primeira delas é a palatabilidade, ele muda o paladar, só para que você tenha essa clareza. Nós temos, a partir dos 6 sabores básicos, quais são os 6 sabores básicos, já vou adiantar, a capacidade de identificar até 10.000 sabores. O idoso ele vai afunilando esse número total de paladares e ele começa a identificar no processo
após os 70 anos, algo em torno de 2 sabores, o sabor salgado e o sabor doce. Tanto é verdade que o idoso ele tende a exagerar no sal e ele tende a exagerar no açúcar. Isso porque esses sabores eles vão precisando de informações mais acentuadas, mais volumosas, para que ele consiga identificar isso. Então, esse dado é um dado relevante. Os 6 sabores básicos, só para que você lembre, ou se você não lembra, para que você saiba, são salgado, o doce, o amargo, o azedo, e aí nós temos o 5º sabor, que é a presença do glutamato monossódico, que ele acentua o sabor dos alimentos, e o 6º sabor básico seria a textura da gordura, que foi recentemente descoberto. Então, nesses 6 sabores, nós temos ali a identificação de 10 mil paladares distintos. E o idoso ele tende a diminuir essa quantidade de alimentos, ficando em 2 sabores, que é o sabor salgado e o sabor doce. Tanto que ele exagera no açúcar, exagera no sal. Então, só para a gente ter essa clareza, que quando você diminui essa palatabilidade, o idoso tende a diminuir o consumo de alimentos fontes de creatina. Se você não lembra quais são os alimentos fontes, volte lá na aula 2, que lá a gente fala sobre esses alimentos. A princípio são os alimentos de origem animal, então a gente vai ter no peixe, a gente vai ter na anchova, a gente vai ter na carne, a gente vai ter na carne bovina, na carne de caça, como carne de coelho, a gente vai ter no bacalhau, nós teremos no salmão a presença de grande quantidade de creatina e exatamente essa mudança no paladar do idoso que vai fazendo ele afunilar, diminuir essa quantidade desses alimentos consumidos e não raramente maior ação dessa creatina sobre o tecido muscular, ele vai perdendo, e exatamente isso que o idoso precisa, que é essa creatina preservando a massa muscular, combatendo esse processo tão importante que é a perda espontânea da massa muscular, que nos acomete a todos a partir dos 30 anos de idade, e no idoso ele ganha celeridade a partir dos 60 anos de idade, onde essa perda de massa muscular começa a comprometer a sua autonomia, a autonomia de pegar um alimento acima da altura da cabeça, como um mantimento, que também compromete a capacidade de colocar um peso acima da altura da cabeça, que acontece, por exemplo, quando ele vai fazer uma viagem e colocar a sua mala no bagageiro. Então, esses pequenos detalhes que comprometem a qualidade de vida do idoso ao longo de toda a sua vida e pode ficar mais evidente a partir dos 60, 70 e 80 anos de idade. Então, entrando um pouco mais específico nesse assunto, a gente vai ver mais detalhes sobre essas características e como isso pode acometer essa população. Lembrando que a creatina ela ganha essa característica de um nutriente que faz a diferença no nosso organismo, pois como nós vimos na última aula, 70% da creatina ela vem da nossa alimentação, somente 30% vem da nossa produção endógena do nosso organismo. Então, nessa combinação das duas coisas, nós teremos ali exatamente essa capacidade de produção limitada para atender à necessidade do idoso. Então, você tem essa capacidade reduzida, então necessitando de maior aporte nutricional de creatina. Então, já deixamos então uma informação importante para você, que você pode aplicar amanhã na sua atividade profissional, que é o idoso ele tem uma necessidade de creatina, porque ele começa a escolher alimentos que não têm esse nutriente, e a consequência disso é a diminuição da disponibilidade de creatina para que ele consiga fazer essa sua reserva de fosfarilcreatina, importante para a ressíntese do ATP e importante para a tolerância
de um esforço mais intenso por um período mais prolongado. Então, isso vai fazer a diferença nessa atividade profissional dessa população que nós estamos comentando. Então, se nós pegarmos esse conceito inicial da população idosa, claramente a gente vai ver que essa necessidade de creatina se encaixa aí. Então, olhando para esse ponto inicial, primeira característica da creatina, esse trabalho clássico do Vanderberg, de 1997, ele mostra que a suplementação de creatina ao longo de 24 semanas, ela promove um incremento da massa magra avaliado pela quantidade de tecido contrátil através dos exames de imagem, e ele mostra que a gente tem um aumento importante a partir das 5 primeiras semanas, nós temos um aumento que continua acontecendo a partir da 10ª semana, e esse ganho de massa muscular permanece estável a partir dali. O ganho de massa magra nesse mesmo grupo que não foi suplementado com creatina, ele também acontece por conta do treinamento. Então, o treinamento determina também um ganho, porém, existe uma diferença importante no treinamento associado à suplementação de creatina. Um dado importante é que o ganho de força, ele vai se instalar a partir da 12ª semana. Então, na literatura é evidente o ganho de massa muscular já no início da suplementação, porém o ganho de força ele vai se instalar a partir da 12ª semana. E aí você pode perguntar, mas Lancha, por que ele tem esse ganho de massa muscular tão evidente logo no início da suplementação, mas ele tem o ganho de força somente a partir da 12ª semana? Essa evolução do ganho de massa muscular, ela acontece porque a creatina ela é incorporada no interior da célula muscular, no sarcômero, em uma presença importante de água. Então, você tem uma hipertrofia, que nós chamamos de hipertrofia sarcoplasmática, que você faz uma tensão maior no sarcômero, você aumenta o volume do sarcômero. Essa hipertrofia sarcoplasmática, que acomete, então, o indivíduo quando começa a suplementar com creatina, também é evidenciada no idoso. Então, o idoso tem essa resposta mais pronta, porque nós vimos na aula de número 4 que o indivíduo vegetariano ele responde mais à suplementação de creatina. Mas espera aí, Lange, você está falando agora do idoso, do vegetariano, por que isso? Porque o idoso ele não se torna um vegetariano, mas ele tem uma redução importante da quantidade de carne ingerida e da frequência da ingestão do volume de carne. Então, ao reduzir o volume e a frequência, você torna esse indivíduo muito mais responsivo à suplementação de creatina do que ele mesmo numa idade mais jovem. Então, com isso, você consegue transformar esse idoso num indivíduo que responde mais efetivamente à suplementação de creatina. Então, ele tende a ter um aumento do volume muscular logo no início, o que dá a ele uma capacidade de realizar contrações mais intensas para a capacidade dele em maior tempo. E exatamente essa ação é que vai fazer com que, cronicamente, ele vá aumentando a sua massa muscular. Então, o aumento de massa muscular vai se tornar factível de ser mensurado por você, inclusive no treinamento dele, porque a força que ele vai ter vai se manifestar a partir da 12ª semana. Então, se você fizer uma avaliação frequente da força dele, ela vai aparecer a partir da 12ª semana. Se você fizer uma avaliação a partir das dobras, da estrutura antropométrica dele, você vai identificar esse aumento de massa magra já no início
já no T0 do consumo, exatamente por essa incorporação de maior quantidade de creatina na combinação de creatina com água. Então, essa tela aqui é uma tela clássica, e eu gostaria que você guardasse isso na sua mente, que a suplementação de creatina ao longo das semanas, ela rapidamente diferencia o indivíduo suplementado do não suplementado, exatamente por essa incorporação de creatina com uma grande quantidade de água. Mas que a força ela vai se identificar, vai ser detectável a partir da 12ª semana. Aí sim você consegue esse aumento da capacidade contrátil, e aí sim você consegue o aumento dessa força que você consegue mensurar no seu cliente, no seu paciente, através do aumento da carga que ele consegue fazer no seu treinamento. Então, dissociando as duas coisas, aumento da massa magra, já identificável no começo, aumento da força, você vai identificar pela capacidade de aumento da carga no treinamento a partir da 12ª semana. Ah, Lancha, mas eu não posso encontrar um aumento da força logo no início? Pode. Se você estiver falando de uma pessoa totalmente sedentária, que começa a praticar um programa de treinamento com cargas, com força, aumentando a capacidade muscular de contração de alta intensidade, ele vai ter um ganho inicial, que é um ganho no processo de aprendizagem. Quando ele aprende a fazer a contração muscular para obter mais força, ele evolui muito rapidamente por aprender esse movimento e aprender a aplicar essa força. Mas isso não é resultado do ganho de massa muscular, e sim um ganho neurológico de aprendizagem da capacidade contrátil. Isso não tem nenhuma relação com a creatina. Isso acontece naturalmente no nosso processo de aprendizagem da contração muscular. O ganho de força, efetivamente, vai acontecer quando a gente tiver maior número de unidades contráteis, miofibrilas, que a gente chama, e isso vai se instalar no organismo a partir da 12ª semana. E aí, a suplementação de creatina versus a não suplementação de creatina, ela vai ter um delta, um diferencial muito importante no seu cliente, no seu paciente, para que você consiga, inclusive, visualizar isso e você consiga mensurar isso pela elevação da carga que ele faz no treinamento. Um outro dado importante é que a massa muscular ela está também envolvida na capacidade de desenvolvimento de autonomia desse seu idoso. Então, ele manifestará uma certa autonomia na capacidade de controle de membros inferiores, de maior controle de membros superiores, e com isso ele ganha essa liberdade, né? Ou, na verdade, ele resgata essa liberdade que ele tinha no passado e ele acaba perdendo pelo processo natural de envelhecimento. Então, todos esses fatores em conjunto mostram como esse treinamento e como a creatina podem ser aliados importantes nesse processo de envelhecimento. Lembrando que nosso curso, aqui a gente está falando de creatina, porém, é importante ressaltar que o treinamento de força para o idoso, nos dias atuais, é classicamente caracterizado de grande relevância para que ele recupere essa independência. Isso faz sentido porque nós estamos falando não só do valor disso individualmente, mas também do valor disso socialmente, uma vez que essa autonomia impacta num custo social também menor do idoso. Então, quando nós falamos do impacto em termos de sociedade, um idoso mais autônomo, mais independente, tem um custo social também menor. Então, são duas variáveis, muito embora relacionadas, são duas variáveis independentes, uma variável falando do cuidado do seu indivíduo, daquele que você cuida, e o segundo dado relevante é em relação ao custo social que nós temos desse idoso, diminuindo a dependência dele de um cuidador, de uma pessoa que faça as coisas mais básicas para ele. Ele vai sempre precisar desse cuidado, porém,
de menor dependência desse cuidador, dessa pessoa, tão proximamente, fazendo essa atenção à saúde dele, pois ele resgata a autonomia que ele tinha no passado e ele volta a ter no momento presente, a partir do momento que ele faz o treinamento, e a creatina traz também à tona essa independência que ele volta a ter. Então, esses pontos são pontos relevantes. Então, esse ganho de massa muscular que eu destaco nessa tela é um dado muito importante, é um dado clássico e deve ficar gravado na sua mente para que você, ao cuidar do seu idoso ou que você esteja acompanhando mais próximo ou mais distante, você consiga fazer referência a isso. Quando nós falamos do idoso, o primeiro ponto que eu chamo a atenção de você é que nós temos um fenômeno que foi descrito inicialmente por Marshall Rosenberg, em 1989, e num congresso que aconteceu nos Estados Unidos, e o Rosenberg, em 1989, define esse nome, que é a sarcopenia, ou pobreza de carne, aonde você vê toda essa perda de massa contrátil. Na tela abaixo, nós temos uma ressonância nuclear magnética, aonde nós verificamos a perda de massa muscular do lado esquerdo de um indivíduo jovem, do lado direito de um indivíduo idoso, aonde você percebe à direita já um infiltrado importante ali de tecido não contrátil, tecido colaginoso, tecido gorduroso, e esse tecido representa o impacto sobre essa força. E você vai encontrar esse efeito em coisas muito simples, como o levantar e andar, né? Que é o stand up and go, um teste que pode ser aplicado muito facilmente com o idoso. E você observa que esse idoso ele requer apoio para fazer esse movimento de sair da cadeira, sair do sofá, ele não consegue se levantar apenas com a força dos membros inferiores, então ele tem essa dependência desse apoio dos membros superiores. Então, fazer com que ele tenha esse apoio dos membros superiores faz com que ele precise de toda uma cadeia de movimento que ele reaprende com o passar dos anos. E se ele preservar essa massa muscular, ele consegue fazer movimentos sem o uso dos membros superiores. E aí você pode me perguntar, mas Lancha, qual o impacto disso para a vida, para o dia a dia do idoso? Eu diria que é enorme. Por quê? Quando você tem essa autonomia de levantar sem a utilização das mãos, você pode levantar da mesa com o seu talher na mão. Quando você precisa primeiro levantar, tarefa número 1, depois pegar o seu prato, seus talheres e levar isso para a cozinha, para a pia, que é a tarefa de número 2. Se esse indivíduo ele tem essa autonomia, ele faz tudo em uma tarefa só. Então, o que pode parecer bobagem significa ganho de tempo e autonomia desse idoso. Ele não precisa do auxílio de nada nem de ninguém para se levantar e não precisa do auxílio de nada nem de ninguém para levar esse alimento à cozinha, à pia. Ele tem essa característica de levantar já sem precisar utilizar os membros superiores. O segundo ponto importante, eu destaco para você, e está nessa tela, onde você consegue visualizar o idoso andando com o andador, e esse idoso andando com o andador, ele tem ali o corpo deslocado para frente. Então, essa perda de tônus do idoso faz com que ele, ao deslocar o corpo para frente, tenha uma tendência não só que a gente caracteriza como o andar ele é um deslocamento do membro inferior fazendo o movimento. O idoso ele desloca o peso corporal, o centro de gravidade dele à frente do pé, e ele faz com que ele desloque o pé para que ele não caia. Então, é diferente, você está fazendo sucessivos deslocamentos para impedir a queda. Por isso, o andador acaba sendo o apoio para que isso não ocorra. Porém, o movimento que ele faz com o andador é um movimento de perda de tônus da musculatura postural.
que muitas vezes é causa provocada pelo andador, ou é causa provocada pelo envelhecimento, ou é consequência do uso do andador, porque ele desloca esse peso à frente exatamente para apoiar no andador. Então, não que o andador não deva ser utilizado quando você já percebe isso, mas que o andador ele não favorece a retomada dessa postura mais rígida, aonde você tem o controle do movimento nesse indivíduo com mais idade, preservando esse tônus muscular. Então, nessa imagem eu deixo muito claro para você que o indivíduo, ao envelhecer, ele tem o processo de sarcopenia, sarcopenia que é uma expressão que vem do grego pobreza de carne, aonde ele perde essa capacidade contrátil, aonde ele perde essa força que nós evidenciamos nessa imagem que você vê aí abaixo, e nessa imagem nós percebemos o tecido muscular com uma quantidade importante de infiltrado não contrátil, infiltrado colaginoso, infiltrado gorduroso, que não tem essa capacidade de sustentação do idoso. Então, a perda de tônus e a perda de massa muscular é, sem dúvida, um ponto muito sensível para esse idoso. Então, essa população, ela é uma população muito grande, ela é uma população que tende a aumentar nos próximos anos, e a gente vai ver como isso pode se instalar. Então, sarcopenia começa a partir dos 30 anos de idade e ela ganha velocidade a partir dos 60 anos de idade. Então, a partir dos 30 anos, nós já começamos a ter uma perda espontânea. Ah, mas é possível combater isso? Sem dúvida, é possível, com o treinamento. Quando você treina, você ganha essa capacidade contrátil de uma forma muito importante. Então, a população idosa, para que a gente tenha essa clareza, né? Ela é, para 2050 no mundo, ela deve alcançar 2 bilhões com mais de 60 anos. 2 bilhões na população mundial atual representa algo em torno de 25% da população mundial. Então, um cuidado que é fundamental. Essa população será uma população de muita atenção na questão da saúde, então nós podemos ter ali um nicho de atuação profissional de pessoas especializadas em idosos, porque precisarão de profissionais capacitados, então essa informação que a gente está trazendo aqui para você já o torna um profissional mais capacitado a lidar com essa população, você já sabe que ela vai poder contar com o seu conhecimento, com a sua condição de cuidar de um idoso, sabendo que ele tem necessidades específicas e especiais a partir dessa mudança no processo de envelhecimento. A projeção em 2025 no Brasil é que nós tenhamos 32 milhões de idosos ocupando o 6º lugar em longevidade no planeta, né? 30 milhões de idosos, lembrando, se a gente estiver pensando numa população aí de 220 milhões de brasileiros, nós estamos falando ali de 1/7 da população nacional, 1/7 da população nacional é um número importante, então nós temos ali uma necessidade de cuidado dessa população e de pessoas, de profissionais capacitados para fazer esse cuidado dos nossos idosos. Então, lembrando, isso pode acontecer na sua casa, das pessoas que você cuida, do seu avô, dos seus pais, e isso vai acontecer no mercado de trabalho, ou seja, você bem posicionado nesse mercado de trabalho pode ter ali uma capacidade maior de auxílio dessa população, pois ela será uma população mais ampla do que nós temos nos dias atuais. E o consumo de carnes e ovos é inadequado ou insuficiente nessa população, em aproximadamente 1 em cada 2. Então, 50% da população idosa, a partir dos 60 anos de idade, tem uma inadequação do consumo de fontes proteicas, que seria carne, ovo, e daí quando a gente fala carne, a gente está falando também de peixe, né? Muito embora a gente tenha aqui no Brasil uma
um litoral muito grande, nós não temos esse consumo de peixe. Na Europa, esse consumo é mais frequente, os nossos alunos aqui de Portugal sabem muito bem disso, que o nosso idoso português, por exemplo, ele come muito mais carne e peixe, muito mais peixe do que o nosso idoso brasileiro. Então, esse dado é um dado importante. Com isso, a necessidade de fontes que atendam à necessidade de creatina é ainda maior. Como a gente viu na aula de número 2, os alimentos que contêm creatina, eles estão intimamente ligados ao consumo de carne. Então, eles estão na nossa matriz alimentar, na presença da carne, a carne sendo a principal fonte de creatina para essa população. E nós temos uma ingestão média observada da população mundial de 0,5 grama de proteína por quilograma de peso corporal por dia, sendo que a recomendação para o idoso, ela ultrapassa o 0,8, ela chega próximo de 1,1 a 1,2 gramas por quilo, exatamente para que nós tenhamos nessa ingestão proteica também um aliado importante na preservação da massa muscular e na diminuição do processo de perda de massa muscular, típica do processo de envelhecimento, que é a sarcopenia. Então, nós temos aí um dado que é de conhecimento agora, seu, tanto no cuidado como um profissional, como no cuidado doméstico. Isso pode acontecer na sua casa e provavelmente vai acontecer, pois essa população idosa ela está ampliando o seu número muito rapidamente. Muito bem, ainda falando da sarcopenia, 30% a 60% da população com mais de 65 anos cai anualmente. E aí um dado importante, a gente mostrou nessa postura que você vê na imagem, o indivíduo à direita, com o centro de gravidade dele deslocado à frente do pé. Então, se você traçar uma linha do peso, ele cai à frente do pé, então o centro de gravidade dele está deslocada para uma postura que não favorece o equilíbrio, por isso o andador acaba sendo um auxílio importante para isso, e ele pode ajudar para que você proteja contra a queda, porém você piora a postura desse idoso, ele fica cada vez mais dependente dessa situação de se apoiar no andador. De qualquer forma, é uma ferramenta de uso comum nos idosos, o andador, porém, esse dado das quedas, ele chama a nossa atenção, porque a gente vai ver mais adiante que, normalmente, os casos de morte, eles são em decorrência da queda. Não é raro nos hospitais os indivíduos se referirem à morte dos idosos a partir da queda. Então, qual foi a causa da morte dele? Sempre é um desdobramento de uma queda. Então, eles se referem ele morreu de uma queda. Então, ele teve uma queda e aí ele vai ser acamado, daí ele tem uma pneumonia, e aí ele morre. Então, esse fenômeno ele se instala a partir da queda. Bom, mas o que isso tem a ver com a creatina? Tudo, tem a ver tudo. Como a gente viu na imagem anterior, aquela perda de massa muscular, aquele infiltrado não contrátil, aquele infiltrado colaginoso e adiposo no tecido muscular, compromete esse tônus muscular e faz com que esse idoso se torne muito mais vulnerável ao processo de perda de controle de membros inferiores e de membros superiores, com uma desvantagem para o membro inferior. A quantidade de sensores e de neurônios de precisão que nós temos nos membros inferiores é menor do que nos membros superiores. Tanto é verdade que a nossa capacidade de escrita ela é manual e nós não temos uma capacidade de escrita com os nossos pés, exatamente por essa dificuldade de controle motor. Então, os membros inferiores eles têm uma quantidade de neurônios de controle menor do que os membros superiores. Então, esse idoso ele vai perdendo o controle mais rapidamente ainda dos membros inferiores, pois, ao comprometer a massa muscular, ele também perde o controle dessa massa muscular e ele se torna muito mais vulnerável a ter um
uma perda de controle, tropeçar, a ter essa perda da postura e a ter as quedas, que são as principais causas de morte no idoso. Aproximadamente 40% a 60% desses episódios levam a algum tipo de lesão, que vão das mais simples às mais complexas. Muitas vezes, quanto mais idoso é o indivíduo na queda, ele tem acometido também as estruturas e tem as fraturas. Em muitos casos, ele tem a queda em decorrência da fratura, principalmente na osteoporose. O indivíduo ele pode ter a fratura e depois a queda. Muitas vezes se refere à fratura por conta da queda. Ah, ele caiu e quebrou. Mas, na verdade, ele pode ter quebrado e aí ele ter caído. Isso acaba sendo uma consequência da fratura. Então, esses episódios de perda do equilíbrio e da fratura podem ser em decorrência exatamente dessa situação que ele perdeu esse controle do movimento, ele perdeu essa massa muscular. Então, quase 50, um em cada dois, né, que tem uma queda, acaba tendo uma lesão mais grave, uma lesão que pode deixar sequelas nesse idoso e que vai requerer mais atenção e mais cuidado para essa saúde desse idoso. E com isso também o trabalho que leve a essa tensão muscular, ou seja, tanto a atividade física, quanto o conhecimento nutricional, quanto o conhecimento de um suplemento nutricional contendo creatina, podem ajudar esse idoso a se proteger desses desdobramentos da queda e até impedir que a queda ocorra. Porque ele volta a ter o tônus, ele volta a ter o controle e diminui a chance para que essa queda se instale nesse organismo. Como eu disse a vocês, a queda é responsável por 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos. Olha que dado impressionante. A gente tem ali praticamente 2 de cada 3 mortes de indivíduos com 75 anos ou mais em decorrência da queda. Então, ele tem a queda e, a partir dali, ele desenvolve todas as doenças em decorrência dessa incapacidade de mobilização, na sua capacidade de deambular, na sua capacidade de deslocamento, e aí ele passa a ser muito mais suscetível à morte. Então, se nós olharmos para o idoso, preservar a massa muscular dele é, de uma certa forma, preservar a sua longevidade, porque essa longevidade ela está intimamente associada com os processos de queda, e esse processo de queda associada à morte desse idoso. Então, dado importante, cuidar desse idoso para que ele não tenha esse risco instalado na saúde dele, na vida dele. Muito bem, olhando para isso então, a creatina desempenha um papel fundamental, porque a creatina ela vai preservar essa massa muscular, ela pode recuperar boa parte dessa postura, ela pode fazer esse indivíduo mais equilibrado no seu movimento bípede, não dependendo de um artefato que não tem uma parte sensorial, porque isso é importante, porque quando ele desloca o andador não tem a mesma resposta sensorial que o nosso pé, que o nosso corpo, então você não sabe onde ele está apoiando. O andador ele pode ser um grande aliado, ele pode ser um grande inimigo, porque ele apoiando esse andador no lugar instável, a queda será com o andador, o que é ainda mais grave e ainda mais perigoso para ele. Então, evitar esses acidentes depende de uma boa massa muscular, de um bom tônus muscular. Nós vimos na tela anterior que o treinamento ele promove esse ganho de massa muscular a partir de 12 semanas e que a suplementação de creatina faz um ganho adicional, né? Você tem um ganho adicional ao ganho que ele tem somente com o treinamento, fazendo com que essa evolução desse indivíduo seja ainda mais potente em relação ao treinamento. A população idosa,
tem, por exemplo, suplementação de whey protein com 43% de aminoácidos essenciais, mais a suplementação de creatina, ela tem ganhos muito evidentes, porque melhora a força desse indivíduo, melhora a densidade mineral óssea e favorece o ganho de massa muscular. Então, quando nós pensamos no whey protein e na creatina, por que esses dois em conjuntos? Porque os dois em conjuntos eles vão trazer o ganho da proteína, que o idoso acaba consumindo pouco, e o ganho da creatina, porque o idoso consome menos carne. Então, você corrige nessas duas situações o ganho de proteína e o ganho de creatina, e com isso você ganha massa muscular em relação a esse idoso. Então, o nosso foco aqui do nosso curso é a questão da creatina, mas eu não poderia deixar de falar para você que, nesse caso do idoso, a ingestão de proteína é também um adjuvante fundamental para esse processo e na preservação da saúde desse idoso. Então, a ingestão de proteína corrige aquela ingestão hipoproteica que ele tem, normalmente muito baixa, mais a combinação da creatina pela baixa ingestão de fontes proteicas que irão fornecer creatina, pode fazer com que esse idoso mude essa curva e, ao longo do processo de envelhecimento e perda de massa muscular, ele consiga mudar esse padrão, mudar esse patamar, fazendo dele um indivíduo mais responsivo ao treinamento e ganhando mais massa muscular nessa situação. Então, com isso, o que nós já temos evidente é que a suplementação de creatina, ela pode, juntamente com essa correção de proteína, fazer um ganho adicional à saúde desse idoso, combatendo a principal causa de morte, que é a queda do idoso. Lembrando que o tecido muscular, ele tem também ganhos fundamentais, porque esse tecido muscular, ele gera uma capacidade anti-inflamatória muito importante. Ele gera ali uma quantidade importante de citocinas anti-inflamatórias. Eu destaco aqui a interleucina 6, a interleucina 10, que vão agir no organismo, fazendo com que haja uma resolução da inflamação. Não que você vai impedir a inflamação, mas você vai fazer uma resolução da inflamação, nesse caso do idoso. Tá? Ainda lembrando, né, que a creatina ela tem presente nesses alimentos, que nós já vimos na tela anterior, que essa creatina nós temos no peito de frango, nós temos no peito de fazão, nós temos no coelho, no porco, nós temos na anchova, no salmão, no atum, no bacalhau, uma grande quantidade, e que o idoso tende a consumir menos esses alimentos, fazendo com que esse idoso, então, fique cada vez mais dependente da suplementação de creatina, e uma suplementação que pode trazer ganhos importantes para ele ao longo de toda a vida. Então, esse dado é um dado que pode fazer com que esse idoso ele tenha essa evolução da massa muscular, essa evolução da massa contrátil, essa evolução do controle autonômico do movimento e não dependendo ali da presença de um cuidador numa intensidade tão grande para que ele possa ter essa autonomia. Lembrando que quando a gente fala de creatina, nós não estamos falando somente de músculo, que nós vimos na aula 1, que quase todos os tecidos excitáveis, e aí eu destaco sistema nervoso central, nós destacamos ali outros tecidos, mas fundamentalmente no idoso, sistema nervoso central e tecido contrátil são beneficiados pela presença da creatina e podem agir nesse combate do processo de envelhecimento exatamente pela ausência desses alimentos que a gente destaca aí na tela que você está vendo agora. Muito bem. Como tem, então, uma ação da creatina sobre os processos hipertróficos? A creatina, ela tem uma ação muito interessante, pois quando nós fazemos a contração muscular per se, ela já é um sinal mecânico importante. Essa ação
da contração muscular vai atuar no aumento da produção de AKT, essa AKT que está intimamente envolvida na cascata de sinalização da síntese proteica, e a contração muscular, o sinal mecânico para isso, já faz com que isso aconteça com uma grande eficiência. Além disso, o sinal mecânico ele vai promover no tecido muscular o aumento do fator do Insulin-like Growth Factor, IGF. Esse IGF ele é liberado pelo próprio músculo e no próprio músculo ele age sobre o receptor de IGF, fazendo uma resposta que nós chamamos de resposta autócrina. Essa resposta autócrina, ela modula essa capacidade de síntese proteica, então eu contraio a musculatura, produzo IGF, esse IGF sai e age no receptor de IGF do próprio tecido. Então, esse mecanismo garante a sinalização da síntese proteica. A partir do IGF, a gente tem a ativação da fosfatidil-inositol 3 quinase, que é a PI3 quinase, e essa PI3 quinase seria o kickoff, né, o disparo inicial, o gatilho para sinalizar uma sequência de proteínas envolvidas com a síntese proteica. A partir dali, nós temos ativação da AKT, na sequência, a ativação da mTOR, da P70S6K, e com isso a síntese proteica se instala no tecido contrátil, no tecido muscular. Além disso, nós temos essa ação da IGF promovendo a liberação de cálcio, e aí um dado relevante é que essa liberação de cálcio ela está intimamente ligada à contração muscular per se e também à ativação de proteases cálcio dependente. Bom, mas espera aí, Lange, você está falando de proteases, é que a ativação dessas proteases, paralela ao processo de síntese proteica, faz um remodelamento do tecido muscular. Então, esse idoso, quando ele faz um estímulo para a contração muscular, ele não só estimula o ganho, mas ele faz com que ele tenha, nessa contração, uma remodelagem do tecido, fazendo esse tecido mais eficiente para a contração. Então, ele melhora a qualidade desse tecido, fazendo a síntese e, ao mesmo tempo, sinalizando a degradação. Além disso, a gente vai ativar genes-alvo a partir da contração muscular, que vão determinar qual é o ganho de massa muscular que nós precisamos, e essa determinação ela acontece a partir do sinal da contração muscular. Por isso é tão importante para o idoso ter sinais de contração que mostrem a limitação daquele músculo, que ele não trabalhe somente com estímulos musculares confortáveis. É importante o estímulo muscular desconfortável para que ele consiga mudar essa referência dele de estímulo para o ganho de massa muscular. Com isso, ele vai ativar esses genes, ele vai fazer com que esses genes codifiquem a proteína a ser sintetizada, e se nós combinarmos, então, a degradação proteica, por um lado, e o sinal de estímulo de síntese proteica com os genes corretos para aquela contração muscular, nós melhoramos essa capacidade contrátil, fazendo um remodelamento muscular fundamental, que nós conseguiremos a partir do sinal neural e do sinal mecânico. E a creatina, onde ela entra nessa história? A creatina ela tem uma ação importante, aumentando a síntese proteica. Em quais vias? Ela vai aumentar o IGF-1, então ela vai potencializar o sinal mecânico que nós temos com a contração muscular. Então, se eu tenho contração muscular mais suplementação de creatina, eu tenho maior proporção de IGF-1, e isso está relacionado com a ativação do receptor de IGF, e, consequentemente, maior ativação da síntese proteica. Eu também ativarei por essa mesma via AKT, eu ativarei também por essa mesma via mTOR. Então, eu vou fazer um sinal fundamental para que haja uma via de síntese proteica ativada. Além disso, eu tenho a ativação dos MRFs,
que são proteínas que também codificam genes relacionados à síntese proteica. A creatina age diretamente sobre os MRFs, fazendo com que haja uma sinalização para incremento dessa massa muscular, dessa massa contrátil. Eu tenho um aumento dos mionúcleos e, com isso, a ativação dos mionúcleos, ele vai fazer com que nós tenhamos todos os genes sendo ativados para a síntese proteica, e com isso eu tenho também, como consequência da contração muscular e como consequência da presença da creatina, a creatina per se faz isso, uma diminuição da miostatina. A miostatina, lembrando que é uma proteína que determina a perda de massa muscular. Você já deve ter visto alguma imagem daqueles bois extremamente fortes, tal, né, que aparece em algumas revistas e mostra exatamente o boi que não tem a presença ou tem uma depressão desse gene que provoca a síntese da miostatina. E exatamente ele fica com um aumento da massa muscular. A creatina age diretamente sobre esse gene que codifica a miostatina, diminuindo a produção da miostatina. Então, a creatina tem uma ativação direta sobre a síntese proteica, ativando a via de sinalização IGF-1, AKT, mTOR, ativa os MRFs, aumenta a ativação de síntese contrátil, do sistema contrátil, aumenta os mionúcleos, diminui miostatina, e com isso a gente tem um sinal importante da creatina promovendo o ganho de massa muscular. Além disso, a creatina ela vai aumentar a disponibilidade energética. Ao aumentar a disponibilidade energética, o que nós teremos? Capacidade desse idoso realizar uma contração elevada por um período maior. Se ele tem uma capacidade de fazer uma contração elevada por um período maior, ele tem o sinal que nós falamos aqui à direita potencializado. Ele vai ter maior número de vezes esse sinal potencializado, fazendo essa contração acontecer de uma forma muito consistente, muito duradoura. Então, você melhora com isso também a reserva de glicogênio. Toda vez que você melhora a reserva de glicogênio, para cada 1 grama de glicogênio, eu tenho 2,6 gramas de água. Com isso, eu melhoro o tônus, o tônus muscular. Melhorando essa quantidade de água, eu tenho uma ação dessa água dentro da estrutura muscular, favorecendo todos os processos de síntese proteica que dependem dessa quantidade de água no tecido muscular, e eu aumento a capacidade de contração e de exercício, dando a esse nosso idoso aquela autonomia que nós tanto falamos no início, que era importante para ele não depender de ninguém, não depender de nada, conseguir colocar o mantimento e pegar o mantimento acima da altura da cabeça, conseguir levantar de um sofá, de uma cadeira, sem o auxílio das mãos, e ter essa autonomia instalada nesse idoso. Então, com a creatina, a gente passa a ter esses efeitos todos. Além disso, a creatina tem um papel importante também diminuindo a degradação proteica. Se nós olharmos para o lado da degradação proteica, a creatina diminui essa degradação, diminuindo, por exemplo, a produção de espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque a creatina gera uma fonte de energia que não passa pelo processo de utilização do oxigênio, ponto número 1. Então, nós temos ali uma menor demanda da função mitocondrial, muito embora a suplementação de creatina ela favoreça a crista mitocondrial. Nós já vimos isso na aula 3, e na aula 3 nós falamos que a ressíntese de fosfarilcreatina acontece na crista mitocondrial, então ela favorece essa crista mitocondrial, porém a suplementação de creatina não promove maior demanda da mitocôndria. Pelo contrário, diminui a demanda mitocondrial. Ao diminuir a demanda mitocondrial, nós temos como consequência diminuição das espécies reativas de oxigênio. Lembrando que o oxigênio, toda vez que ele é consumido, de 2 a 5% dele sofre uma reação que a gente chama de reação univalente. Normalmente, esse oxigênio ele sofre uma reação
tetravalente, onde 4 elétrons chegam de uma única vez e esse oxigênio é transformado em água. Isso corresponde a 95% a 98% do oxigênio que nós consumimos. Mas de 2 a 5% desse oxigênio que nós consumimos, ele sofre a reação chamada de reação univalente. O que é uma reação univalente? Chega elétron por elétron. Então, nós geramos um radical inicial, que é o radical superóxido. Então, nós temos lá o oxigênio com um elétron desemparelhado no orbital de valência. Chega o segundo elétron, nós geramos o peróxido de hidrogênio. Chega mais um elétron, nós geramos o radical hidroxila, que é um outro radical livre, e chega o último elétron, nós geramos água. Então, nessa reação, que nós chamamos de reação univalente, nós temos ali a produção das espécies reativas de oxigênio. E é exatamente essa reação das espécies reativas de oxigênio no idoso, com baixa disponibilidade de creatina e baixa capacidade contrátil de força, que faz ele ser mais vulnerável e a ter maiores estímulos para a degradação proteica e a perda de massa muscular. Se nós combinarmos, então, todos esses efeitos, o que nós teremos? A redução da degradação proteica, aumento da disponibilidade energética e aumento do processo de síntese proteica, eu tenho o fenômeno da hipertrofia, que é exatamente o balanço de síntese e degradação deslocado para a síntese, menor para a degradação, e eu aumento a capacidade física e a capacidade de desempenho desse idoso para as tarefas às quais ele é submetido. Não quer dizer que essa performance ela é uma performance esportiva. Pode ser também em idosos que têm essa dedicação esportiva, eles também são beneficiados, mas eu estou falando mais daquele idoso que está lá acamado, aquele idoso que não sai de casa, ele ganhará uma certa independência, uma certa autonomia para fazer essas atividades que ele for estimulado. Então, é importante que seja estimulado esse idoso. Não é somente dar a creatina sem o estímulo que esse fenômeno vai acontecer, não. Ele precisa receber esse estímulo e ele precisa também ter a creatina, ele precisa dos dois fatores associados. E nessa combinação, pegando então os dois dados que nós temos aqui, à esquerda, a creatina, e à direita, o estímulo mecânico, o que a gente consegue ter clareza? Que a suplementação de creatina mais o estímulo mecânico vai trazer a este idoso uma independência, uma autonomia, que com essa independência, com essa autonomia, ele ganha capacidade contrátil, ele recupera aquela postura que ele estava deslocado à frente. Então, essa perda de tônus muscular ligado à postura, ela retorna, ele estimulado, então, volta para a sua posição ereta, ele não fica deslocado à frente, e com isso ele tem mais controle do padrão de movimento. Então, ter mais controle do padrão de movimento é exatamente ter autonomia. Como eu disse, é levantar de uma posição sentada sem precisar do auxílio das mãos, é colocar algum alimento, algum mantimento acima da altura da cabeça, é conseguir colocar a sua mala no bagageiro sem o auxílio de qualquer outra pessoa, e esse dado, então, em conjunto, dá a esse idoso a independência e autonomia que ele precisa. Lembrando o que nós apresentamos, que quando você tem esse idoso que ele fica dependente, ele normalmente tem, nos processos de queda, um risco severo de morte, porque as doenças se instalam a partir dessa vida em bed rest que o idoso passa a ter, ou seja, essa vida acamada do idoso pode ter consequências sérias para que ele não consiga sobreviver por muito mais anos. Isso acaba interrompendo uma longevidade que poderia ser se não tivesse ocorrido a queda. Então, a creatina, ela age nesse sentido, combatendo esse processo de perda de massa muscular. A creatina age nesse sentido, diminuindo a degradação proteica, aumentando a disponibilidade energética, aumentando a síntese proteica, favorecendo
os sinais mecânicos e os sinais neuronais, lembrando que os sinais neuronais, eles também agem em mecanismos semelhantes à contração muscular modulada pelo cálcio, e a creatina vai atuar como um coadjuvante importante nesse processo, fazendo com que todo o fenômeno da perda de massa muscular seja inicialmente desacelerado para depois ser revertido. Nós mostramos, então, nessa nossa aula, que a creatina promove inicialmente um ganho de massa muscular acima do que nós teremos somente com o treinamento. Nós mostramos que os idosos têm uma perda de massa muscular, uma alteração de postura, pelo fenômeno chamado de sarcopenia, do grego vai-se a carne, se perde essa capacidade contrátil. Nós mostramos também que nessa questão do idoso, a contração muscular ela é fundamental para estimular essa preservação da massa contrátil, porém, somente a ativação promovida pelo exercício não é o suficiente. Nós mostramos também que essa população idosa tende a consumir menos alimentos fontes de proteína, como carne e ovo, e nós mostramos que os alimentos fontes de creatina, como, por exemplo, a carne, como, por exemplo, os pescados, onde nós temos ali o salmão, onde nós temos as endívias, onde nós temos ali as anchovas, onde nós temos ali uma grande fonte de creatina sendo reduzido nessa população idosa e, consequentemente, essa redução acaba se instalando na perda de massa muscular e essa perda de massa muscular resultando na dependência de alguém. Se você tiver, então, a capacidade de correção, qual seria? Nós mostramos que a ingestão, por exemplo, de proteína, como o whey protein, pode ser uma alternativa para o idoso e que essa combinação, no estudo feito de whey protein com creatina, demonstrou um dado relevante na preservação da massa muscular, impedindo esse processo de perda de massa muscular espontânea, e essa perda de massa muscular espontânea que foi preservada conseguiu combater o fenômeno da sarcopenia de uma forma muito importante. Então, se nós pensarmos na população brasileira, que rapidamente vai aumentar acima de 70 anos nos próximos anos, nós teremos os profissionais capacitados, como eu digo na minha mentoria, né? Que esse conhecimento mais profundo do suplemento nutricional, por exemplo, para a população idosa, pode ajudá-lo nesse processo de preservação da massa muscular, pode ajudar neste processo de interrupção deste tecido tão importante que age nos processos anti-inflamatórios, porque a contração muscular gera também citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 6, interleucina 10, e você faz uma resolução mais eficiente, mais dinâmica do processo inflamatório, trazendo como consequência essa evolução do processo inflamatório para um ganho de um tecido, por exemplo, contrátil mais efetivo. Nós demonstramos também que a creatina, junto com a contração muscular, interfere na menor degradação proteica, estimula diretamente o processo de síntese proteica, aumenta a disponibilidade energética e favorece os fenômenos de hipertrofia, fazendo com que esse indivíduo, agora com mais idade, consiga preservar a sua capacidade contrátil, consiga preservar a sua autonomia e consiga, com isso, fugir dos fatores que, como se fossem verdadeiras armadilhas, surgindo ao longo do processo de envelhecimento, fossem desativadas por esse idoso, agora mais forte, mais capaz de manter a sua deambulação autonômica, sem precisar de um amparo que faça com que ele precise se deslocar apoiado em alguma coisa. Eu, particularmente, considero os andadores, apesar de serem muito úteis para dar uma certa autonomia em deslocamento em pequenas distâncias para o idoso, eu considero quase que uma armadilha, porque ele vai perdendo mais o tônus muscular, vai se tornando mais dependente desse andador e vai perdendo o controle de um
aparato que não tem resposta sensorial. E ele, então, pode muito facilmente acabar caindo por conta do uso desse andador. Então, nessa combinação de variáveis, nós teremos ali uma situação que a creatina suplementada para o idoso pode protegê-lo de quase todas essas situações que nós já comentamos, fazendo com que ele tenha preservação da capacidade contrátil e, o mais importante, preservação de uma capacidade contrátil em alta intensidade, que é raro no idoso. O idoso ele vai perdendo a força e, ao perder a força, ele perde essa capacidade de postura que nós falamos, porque a postura ela está relacionada numa rápida capacidade de colocação da coluna vertebral na posição ereta. Então, recuperar a força é também recuperar a postura do idoso. Então, nesse sentido, a suplementação de creatina, juntamente com o treinamento, eu destaco, essa ação ela é em conjunta, ela não pode ser dissociada da ação em conjunta que nós temos. Então, colocando aqui em perspectiva o que nós vimos já nessas nossas 5 aulas, a aula de hoje ela enfatizou muito a relevância da creatina para a população idosa, fazendo com que essa suplementação, esse consumo, que pode ser também alimentar, que nós temos os alimentos que nós apresentamos aqui com creatina, pode ser também alimentar, porém é mais desafiador na alimentação pela mudança do paladar do idoso, e nessa mudança do paladar, o suplemento acaba sendo uma estratégia muito interessante para combater a perda de massa muscular, para combater a sarcopenia, para garantir a autonomia. Autonomia essa que não é autonomia de um esforço esportivo, mas é autonomia de um esforço que se evidencia em atividades cotidianas, como atividade de levantar, segurando alguma coisa, conseguir carregar pesos para locais aonde ele vai precisar fazer isso, como levar a sua roupa para a lavanderia, como levar o seu mantimento no preparo, como colocar a sua mala no bagageiro, enfim, coisas que são muito importantes para o idoso. Eu lembro que no passado, o idoso ele muitas vezes usava o que é chamado no português clássico de um urinório, né? Ele tinha isso embaixo da sua cama, porque os banheiros de outrora eles ficavam muito distantes, então ele usava ali o que a gente chama de pinico, né? O urinório ficava embaixo da cama. Então, como esse idoso seria capaz de pegar algo embaixo da cama para que ele pudesse usar? Um desafio, ele dificilmente faria isso, mas hoje ele não precisa disso, mas ele precisa se deslocar até o banheiro. E é exatamente nesse deslocamento da cama até o banheiro que ele pode sofrer uma queda. Ou se ele perde o controle, se ele perde a autonomia, ou se ele tem alteração da pressão arterial por estar deitado e levantar, se ele não tiver uma condição contrátil efetiva, ele pode ter um pequeno acidente em casa que vai levar ele a situações mais graves, como a gente viu na aula de hoje, que são as quedas levando a óbito. Então, a creatina é um aliado fundamental quando nós pensamos no processo de envelhecimento, e nessa nossa aula de hoje nós deixamos isso muito claro, isso muito evidente, para que você possa evitar com que esse idoso tenha as consequências da queda que normalmente são fatais para ele pela decorrência do estado de bed rest, o estado dele sempre numa capacidade contrátil mais reduzida, ele passa a ter consequências mais sérias para ele. Então, a creatina é um grande aliado nesse fenômeno e pode impedir com que essa lesão decorrente da queda se instale e que esse processo de perda de massa muscular, que no idoso está intimamente associado ao desuso, na medida em que ele para de usar essa massa muscular, ele rapidamente perde essa massa muscular. Lembrando que existe um músculo nesse caso que é muito importante para o idoso, que é o músculo diafragma, que tem 2/3 da sua capacidade de um músculo estriado esquelético e 1/3 de músculo liso. Então, ao preservar o diafragma, você preserva também essa capacidade de recuperação dos problemas respiratórios que o idoso pode ter, dessa capacidade de ventilação
que ele possa precisar no estado de repouso, de recuperação, no estado pós-cirúrgico. Então, a creatina atua também nesse tecido que é o diafragma, que é um músculo que tem essa característica binária aí de ser um músculo liso e ser um músculo estriado esquelético, sendo beneficiado nas duas situações da suplementação de creatina. Então, o idoso ele também teria essa proteção adicional, garantindo essa atividade do diafragma. Um dado que eu mostro a partir da suplementação de creatina é em relação ao torque dos membros superiores, do braço particularmente, e por que eu trago e chamo a sua atenção em relação a essa potência dos membros superiores. Porque no idoso existe uma característica fundamental de perda muito rápida da massa muscular de membros superiores pelo desuso. Se nós olharmos proporcionalmente a perda de massa muscular do idoso entre membros superiores e inferiores, ela acontece mais rapidamente do membro superior pelo desuso. Do membro inferior acontece mais tardiamente, porque ele usa para deambular, ele usa para levantar, para sentar. Então, ele acaba perdendo mais tardiamente. Não quer dizer que ele não perca. Ele vai perder, mas ele vai ter essa perda muito mais lentificada em membros inferiores, essa perda muito mais acelerada nos membros superiores. Então, essa perda que ele tem nos membros superiores vai determinar aquilo que eu falei para você de perda da autonomia. E ao perder a autonomia, ele também passa a depender de uma outra pessoa fazendo esse cuidado dele. E aí eu trago para você uma reflexão da imagem que nós vimos até agora, o idoso usando o andador. Se ele tem que usar o andador e ele perde massa muscular de membro superior e ele vai usar o andador para protegê-lo de queda, se ele não tiver essa força nos membros superiores, quando ele usar o andador, na hora que ele precisar apoiar, ele não tem força para se segurar no andador. E aí você tem o artefato virando o vilão da história e não mais o mocinho, porque ele usa aquilo para se controlar, para não cair, só que no momento que ele perde a força, ele perde o controle do artefato. Então, nesse trabalho, que é um trabalho importante, mostra que a creatina ela faz com que haja um ganho fundamental da massa muscular com a suplementação e o treinamento, que nós temos ali no grupo A e no grupo B e no grupo C. No grupo A, no grupo B, no grupo C, nós vemos uma crescente da massa muscular a partir dessa presença da creatina, então o torque ele sobe muito rapidamente. E no grupo D é quando você faz o desuso, né? Quando você deixa de fazer o estímulo de contração muscular. Então, você tem a presença da creatina também desacelerando o processo de perda de massa muscular. Você continua tendo o processo de perda, só que essa perda ela é mitigada pela presença da creatina. Então, no ganho de massa muscular, ela é acentuada com o treinamento nas 3 primeiras etapas, e no momento em que você retira o treinamento, essa perda ela é desacelerada e você tende a preservar a massa muscular com a suplementação de creatina, fazendo com que esse indivíduo ele ganhe essa certa autonomia que ele tem de contração dos membros superiores. Como eu disse a vocês, esse tônus muscular dos membros superiores é fundamental para a autonomia do idoso, para que ele consiga levantar acima da altura da cabeça. Então, você tem ali essa capacidade de elevar os braços acima da altura da cabeça com uma sobrecarga preservada mesmo quando você tem o desuso, porque a creatina desacelera os processos de degradação proteica, como nós vimos na tela passada. Então, a creatina vai fazer com que, nessa situação, você consiga empurrar o processo de sarcopenia um pouco mais adiante, preservando essa capacidade contrátil, preservando esse torque, preservando essa força. Esse dado é um dado relevante porque ele mostra a evolução disso com o tempo em semanas.
E observe que a partir da 10ª semana, esse quadro ele é mais efetivo. Por que esse quadro ele é mais efetivo? Porque é exatamente o momento que nós identificamos esse ganho pelo treinamento. Então, o treinamento ele tem um ganho adicional no início do treinamento, que é um processo de aprendizagem. Então, todos nós temos isso. Se nós fizermos qualquer atividade, a gente vai aprender a fazer aquela atividade, a gente tem um pequeno ganho de força ali, porém, o ganho efetivo de capacidade contrátil se instalará a partir da 12ª semana em média. Então, nós teremos ali esse ganho de massa muscular mais evidenciado e mais instalado quando nós falamos no processo de treinamento e quando nós falamos no processo de treinamento do idoso. Né? O idoso também tem essa curva-resposta preservada em relação ao indivíduo jovem, que acontece também em 12 semanas. Então, olhando para isso de uma forma mais ampla, mais bem relatada, o que nós temos é que a suplementação de creatina ela vai promover um ganho de torque nos membros superiores muito rapidamente. Esse ganho de torque ele também é mitigado quando você retira o treinamento, que é o grupo D ali. Então, você perde menos e você, ao perder menos, você está falando do idoso que está mantendo a sua autonomia. Não quer dizer que você não vai precisar do treinamento no idoso, pelo contrário, que você vai precisar sim, porque ele também tem perdas. A creatina vai diminuir a perda, mas você consegue fazer com que ele tenha perda menor. E isso é importante no seu conhecimento, porque ao cuidar de um idoso, esse seu idoso ele vai viajar num determinado momento com a família, por exemplo, vai passar ali as férias de verão com a família. O que você faz? Preserva a suplementação de creatina, dentro do possível, tente fazer o treinamento mesmo na situação de férias, porque com isso você vai mitigar a perda que ele teria nessa situação. Se você conseguir os dois, o melhor de todos os mundos, né? Se você não conseguir o treinamento, mas preservar a suplementação de creatina, você vai desacelerar essa perda de massa muscular, o que é importante para esse idoso ao longo do processo dos anos que tem pela frente, que vão passar, e ele vai ter então essa perda desacelerada com o treinamento e com a creatina. Então, a gente vê que para o idoso, aquela história da mudança do padrão alimentar, aonde ele diminui a ingestão de alimentos contendo creatina pela diminuição do seu paladar, pela diminuição do consumo de carne, pela diminuição da capacidade de mastigação, alimentos esses que a gente já mostrou aqui para você muito claramente. Nós temos na creatina, junto com o exercício, uma forma interessante de preservar esse torque de membros superiores, fazendo com que esse idoso consiga preservar a sua autonomia ao longo dos anos e, com isso, ser menos sensível às doenças decorrentes do processo de envelhecimento. E, dessa forma, você consegue fazer com que esse idoso se mantenha numa situação ativa, que é também importante para ele, pois a contração muscular vai promover a síntese de citocinas que vão ser mais resolutivas no processo inflamatório, e essas citocinas, como interleucina 6 e interleucina 10, vão fazer com que a solução da inflamação seja mais eficiente no idoso, que normalmente não é. Então, o exercício ele também atua no idoso como uma forma de resolver as inflamações que vão acontecer ao longo da vida. E a suplementação de creatina preserva o tecido muscular, que garante a contração, que garante a produção das citocinas. E aí a gente vê toda essa cadeia positiva se instalando na vida do idoso, garantindo para ele mais autonomia, mais independência, maior capacidade de resolução das doenças e maior facilidade para sair dessa situação de risco, que é uma situação de imobilismo que acomete muitos dos idosos. Lembrando que o idoso, muitas vezes, pela perda da visão, ele não quer se locomover muito, pela perda dessa força, ele acaba ficando num ambiente limitado, e todas essas situações em conjunto, perde a visão, diminui o seu deslocamento, ele fica mais acomodado num canto da casa, se desloca menos, ele vai perdendo de uma forma acelerada a massa muscular.
então o exercício e a creatina entram nessa história, numa estratégia para reverter esse processo de perda espontânea da massa muscular, que é a sarcopenia, de uma forma bem resolutiva para esse idoso que a gente está falando aqui. Então, nessa tela, a gente conseguiu trazer um dado relevante em todo esse conjunto da questão do idoso, mostrando que a suplementação de creatina diminui a degradação proteica, aumenta a atividade de produção de energia, diminui espécies reativas de oxigênio, aumenta o torque, diminui o processo sarcopênico e você preserva esse idoso com mais autonomia. Espero que essa aula que nós tivemos hoje sobre a suplementação de creatina para o idoso seja útil para você na questão pessoal e na questão profissional, para que você possa aplicar esses conhecimentos de pronto. Vejo você na nossa próxima aula, aula de número 6. Até lá!